para a gente começar a trabalhar esse conceito, né, a primeira coisa que eu digo é que ele vai estar intrinsecamente relacionado com essas interfaces que você mencionou, interfaces técnicas, regulatórias, sociais, políticas. Então, é um tema que tem gerado bastante disputa, né? É um espaço de disputas e principalmente uma disputa entre o territorial, né? Aquilo que ainda é muito o elemento basilar do Estado, do exercício de poder dos Estados, né? Dos países como Estados soberanos, e o global, que é como a rede foi projetada para funcionar, né? E aí a gente vai ter toda uma discussão sobre a natureza dessa rede e a sua finalidade. E a localização de dados, ao contrário, né, dessa perspectiva global ou de uma perspectiva virtual, né, e ela fica muito no nosso imaginário, né, a internet como algo quase que flutua, a nuvem. Na verdade, a gente está falando de uma série de estruturas, enfim, físicas, né, que estão em determinados lugares, em determinados territórios, que cruzam fronteiras, né, então que não são necessariamente assim virtuais, elas têm a sua dimensão física de equipamentos, enfim, de tráfego. Então é importante a gente considerar esse primeiro elemento, né, de que os dados que a gente conhece, que a gente produz, né, esse sistema, esse conjunto de sinais que trafega em formato de dados pela rede, ele também tem uma dimensão física. E quando a gente está falando de localização de dados, a gente está falando também de uma retenção desses dados em determinados territórios. Essa retenção, ela pode ser por uma questão, enfim, de opção econômica, de questões climáticas, né? Então, em determinado lugar é mais fácil armazenar dados, porque o clima é mais ameno, coisa que nós, nesse momento em que o vídeo é gravado, não temos a sorte de ter um clima ameno. Então, existem muitos critérios pelos quais os dados estão onde eles estão. E é também importante mencionar que a forma como esses dados eles são organizados, eles geralmente seguem critérios que são lógicos. Então, de tráfego, se determinado lugar, né, tem mais volume, e aí a gente pensa naquela rodovia lotada, então é mais fácil ir por outra. E nesse ponto é até instintivo quais seriam os critérios para a circulação desses dados. No entanto, a gente também tem determinadas retenções que acontecem por demandas regulatórias, políticas, normativas. E aí, quando a gente está falando de uma localização de dados mandatória, quer dizer, obrigatória, a gente geralmente está falando da política de um determinado país para que os dados fiquem no seu território. E aí a gente observa, né, também esses outros termos, nesse sentido de retenção dos dados, de nacionalização dos dados, tudo muito voltado para a ideia de territorialidade, né, de exercício do poder em determinado território. Então, acho que depois a gente discute um pouquinho mais por que ou para que essas políticas, né, então, de armazenamento ali dentro de determinado território estão surgindo pelo mundo.